Precisamos tomar muito cuidado com as armadilhas do inimigo, pois elas são sutis e muito traiçoeiras. Hoje eu resolvi trazer uma reflexão que está lá no verso de Provérbios, capítulo 29, no verso 25, que nos diz o seguinte: quem teme ao homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. As armadilhas que eu separei aqui para que a gente possa começar a refletir são bem interessantes e todos nós passamos por isso. A primeira delas é a ansiedade. Nós ficamos pensando o tempo todo o que é que as pessoas vão pensar de nós, por exemplo, com relação a o que falamos, como agimos. A gente tende a ficar ansioso por várias questões, não só por isso. Mas se a gente entender que confiar em Deus é de fato eliminar todo tipo de ansiedade, todo tipo de depressão, independente do que seja, vamos começar a aprender que independente do que as pessoas falem ou deixem de falar, nós estamos seguros em Deus, porque Ele é quem vai nos justificar. Às vezes a gente fica o tempo todo pensando, mas o que as pessoas vão pensar de mim, por exemplo, agora que eu sou cristão e que estou tentando mudar completamente. Inclusive eu criei um conteúdo justamente falando sobre isso. Eu vou deixar na descrição desse vídeo. Muitos falam, inclusive eu já ouvi, passou tanto tempo no mundo fazendo coisas erradas e agora é cristão. Isso é uma das coisas que muitas pessoas vão falar. Mas a gente não tem que ficar preocupado com isso, pois Jesus morreu justamente para eliminar os nossos pecados. E aí cabe a nós começarmos a agir como devemos agir. A segunda armadilha é o medo da rejeição. Muitas pessoas dizem sim para todo mundo no momento em que deveriam dizer não. Por exemplo, talvez por medo de serem excluídas em determinadas situações. E em vários casos deixam de ser quem realmente são para tentar agradar a outras pessoas. Não só isso, comprometem inclusive a verdade, que a gente precisa ficar muito atento a isso. Eu vou dar um exemplo aqui bem prático, que eu não sei se você já fez, mas eu vejo muita gente fazendo e costuma acontecer com frequência. Vamos supor que você marcou para sair com alguém e marcaram ali por volta das 10 horas e a pessoa chegou pontualmente, certo? No local marcado, no horário marcado, e você se atrasou. E o que é que você fala no momento que a pessoa liga para você, perguntando, cadê você? Em alguns momentos você está ainda se arrumando, ou você esqueceu do horário, se atrasou de fato, mas você prefere dizer, estou chegando, ou já estou próximo, no momento em que você de fato não está. Pode estar, inclusive, ainda se arrumando para sair de casa. E querendo ou não, você está comprometendo a verdade. Está com medo, talvez, do julgamento da pessoa, um julgamento real e verdadeiro que vai fazer sobre você. Talvez seria mais interessante você dizer para a pessoa, e mais honesto, inclusive, você dizer para a pessoa, eu me esqueci do nosso compromisso e, de fato, estou atrasado. Né? Então, todas as vezes, a gente precisa começar a perceber ou analisar o que de fato aquilo vai me trazer como consequência. E o medo da rejeição faz justamente isso. A gente agir como a gente não queria. Isso é uma questão bem simples, mas querendo ou não é mentira. E quantas outras questões que estão acontecendo que são simples e que a gente acha que não vai ter nenhum tipo de consequência e continua mentindo, continua desagradando a Deus para agradar a homens. A gente precisa começar a analisar sobre isso, porque de fato é uma questão muito séria. Outro ponto aqui é a necessidade de aprovação. Preciso fazer tudo o que os outros querem com medo de decepcionar alguém. Deixa de lado, inclusive, a sua própria vida e o propósito que Deus tem para você, o seu próprio propósito, inclusive. Então, assim, a necessidade de aprovação tem crescido bastante. A gente quer, eu falo a gente de uma forma geral, porque isso acontece em todos os locais, independente de ser na igreja, independente de ser no mundo, a gente está o tempo todo tentando agradar pessoas, mas a gente precisa ponderar. Será que agradar aquela pessoa vai estar desagradando a Deus? Independente de a pessoa estar na igreja ou não, o que mais tem são pessoas que estão dentro da igreja desagradando a Deus. E isso é um fato. A gente não tem que mascarar esse tipo de situação porque isso acontece. Então precisamos, inclusive, começar a entender que não é porque é uma igreja que não tem pessoas que estão fazendo a coisa errada, certo? Mesmo porque estão na igreja. Nós precisamos ponderar nós mesmos.
Será que aquilo que eu estou fazendo está agradando a quem? A Deus ou aos homens? Não é porque estamos na igreja, porque nos tornamos cristãos e estamos com um ciclo de amizade completamente diferente, que não vamos ponderar as atitudes das pessoas que estão ao nosso redor. Será que aquilo que as pessoas estão fazendo, a forma que as pessoas estão agindo, agrada a Deus? Será que eu preciso me amoldar àquele tipo de comportamento para agradar aquelas pessoas e estar naquele convívio? Ou eu preciso agradar a Deus, independente das pessoas que eu estou convivendo? Então, isso é uma questão que a gente precisa ponderar, independente da convivência que tenhamos no momento. Então, é uma coisa que muitas pessoas não falam, mas a gente precisa analisar o comportamento de todos, não só o comportamento das pessoas que estão no mundo, né? Porque as pessoas que estão no mundo, de fato, já se prontificaram e que já estão agindo como o mundo age. E ali é natural a gente perceber que a gente não vai se amoldar àquele tipo de comportamento. Mas a gente precisa analisar em todos os convívios, não só com as pessoas do mundo, mas também com as pessoas que eu estou convivendo, que estão fazendo parte do meu crescimento. Mas será que essas pessoas também estão crescendo assim como eu quero crescer? Como é que eu estou agindo? Eu preciso começar a analisar o meu comportamento. Será que eu estou tentando agradar aquelas pessoas para estar naquele convívio? Será que esse tipo de atitude agrada a Deus? Então, isso é uma questão que a gente precisa analisar. Nós precisamos analisar isso o tempo todo. São armadilhas sutis que o diabo está tentando colocar, inclusive nas igrejas, certo? Para que a gente ache que é uma coisa comum e que de fato não é. E como é que a gente consegue diferenciar isso? Estando alicerçado na palavra, aprendendo o que de fato é real, perante aquilo que a Bíblia nos mostra. Precisamos estar o tempo todo analisando essas questões para ver se a gente não está fazendo nada que seja incoerente, incompatível com aquilo que a palavra nos ensina. Não é porque estamos dentro de um grupo de cristãos que não possa haver, olha a palavra, que não possa haver pessoas fazendo o que é errado. E aí, o que é que a palavra nos diz? Você deveria corrigir, né? Fazer o seu. Vai lá, conversa com a pessoa e diga que ela está fazendo errado. Ela não quis te ouvir. Ótimo, você fez a sua parte, mas quem vai convencê-la do erro é o Espírito Santo. Você é utilizado como uma ferramenta para fazer com que aquilo aconteça. Não deu ouvidos, você começa de fato a questionar se faz sentido para você continuar naquele convívio. Se fizer sentido por conta de outras pessoas e que todos nós estamos em tratamento, estamos em crescimento, se fizer sentido você continua. Talvez a pessoa que tenha que ser tratada não seja nem a pessoa que você foi conversar, mas sim você. Talvez você precise conviver com aquele tipo de pessoa para continuar o seu crescimento. E Deus vai dar o tratamento e o crescimento aos dois ao mesmo tempo, certo? Então tem diversos fatores que você precisa analisar. Precisamos analisar isso o tempo todo, porque o inimigo ele é sorrateiro, certo? Ele é de fato uma pessoa muito suja. E ele vai tentar fazer com que a gente perca a nossa salvação a todo momento. Então a gente precisa ficar atento a isso. Eu trouxe aqui uma passagem que está lá em 1 Tessalonicenses 2,4. É interessante que você leia o contexto, tá? Desde o verso 1 até o 4. Mas ele nos diz o seguinte: como homens aprovados por Deus para nos confiar o evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Não dá para confiar em Deus e viver com medo ao mesmo tempo. Por quê? O medo anula a fé. Muitas vezes a gente está com medo de desagradar pessoas, desagradando a Deus. E aí você precisa decidir o que é que você de fato quer. Eu quero agradar a homens ou a Deus? A aprovação de Deus é a única que importa. Ser aceito por Deus é mais importante que ser aceito pelos outros. E veja uma diferença gigantesca. Para você agradar aos homens, para você ser aceito pelos homens, você precisa fazer coisas que talvez desagrade até a você mesmo para que você esteja naquele convívio, certo? Ou até mesmo comprometer a verdade, aquilo que você é. Até se fingir de uma pessoa que você não é, para agradar aos outros. Isso é extremamente complicado e a gente vê muito isso por aí, inclusive nas redes sociais. Inclusive aquilo que você não gosta agindo diferente do que realmente é. Essa foi uma frase que eu coloquei aqui, né, que muitas vezes para ser aceito pelos homens a gente precisa fazer. Já com Deus é completamente diferente.
Você não precisa disso, porque ele te aceita do jeito que você é. Ele simplesmente já enviou o próprio Filho para pagar por todos os nossos pecados, para você ter a noção. Se você ainda não tem, é importante que tenha, você ter a noção do amor que ele tem por você. Ele mata o próprio Filho para pagar pelos nossos pecados. Aquilo que ele não fez, ele simplesmente morre para levar com ele, consigo próprio, tudo aquilo que a gente fez, que nós é que merecíamos morrer para pagar pelos nossos pecados. Agora eu te pergunto, qual é o homem que faria isso por você? Reflita, pare para pensar. Será que teria alguém que mataria o seu próprio filho? Algum homem terreno mataria o seu próprio filho para te livrar de alguma punição terrena? Será? A gente precisa começar a pensar com relação a isso, pois é realmente muito importante. Eu coloquei aqui uma frase interessante. A aceitação e inclusão dos outros nunca vai nos dar a segurança verdadeira que desejamos, mas a aceitação de Deus é incondicional e ela nos transforma de dentro para fora. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. A gente precisa entender de fato que agradar a Deus é o mais importante do que agradar aos homens. Ser aceito por Deus é de fato muito mais importante do que ser aceito por qualquer homem que não vai te trazer segurança de absolutamente nada. Que quando você estiver num problema sério, tendo consequências com relação às suas atitudes, a única pessoa que vai de fato te justificar, te salvar, te purificar é o sangue de Cristo. É Deus quem vai te justificar. É Deus quem vai fazer com que você cresça, amadureça e que você tenha o caminho da salvação. Essa é a realidade. Não adianta a gente estar tentando agradar a homens, independente de qual seja o convívio, certo? Como eu falei aqui, e desagradando a Deus. Então é a hora de decidir quem de fato queremos agradar, se a Deus ou se aos homens, independente do ambiente que você esteja. Paizão, muito obrigado por essa reflexão e que o Senhor continue nos ensinando o que precisamos para continuar te agradando. Enche-nos com o pleno conhecimento da tua vontade para que a gente possa se aproximar ainda mais do Senhor, para que a gente possa ser aceito por ti e continuar crescendo nos teus caminhos, no caminho da justiça, no caminho da salvação. É em nome de Jesus que eu oro e já agradeço para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Todo domingo tem uma reflexão nova aqui nesse canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, é totalmente gratuito, compartilha com alguém que precisa também crescer e entender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Faço questão de trazer aqui um conhecimento, um entendimento que Deus tem me dado, pois tudo isso é para a honra e glória do nome dele sempre. E se você também quiser fazer parte desse movimento, fazer parte desse crescimento e tem alguma coisa a nos ensinar, deixa nos comentários. Para mim será um prazer aprender com aquilo que Deus tem te ensinado, tem revelado a ti através da palavra dele. Para mim é sempre um prazer trazer essa reflexão. Fica com Deus e te aguardo no próximo domingo, sempre às 10 horas da manhã. Até mais.